Deuteronômio, capítulo 28, versos 1 e 2. Se você tem a sua Bíblia, ele é o quinto livro da Bíblia. Você que faz as suas anotações, que faz ali, que grifa na sua Bíblia mesmo. Deuteronômio 28 é o quinto livro do Antigo Testamento, o último livro do Pentateuco. Deuteronômio 28, versos 1 e 2, diz assim: E será que, se ouvires a voz do Senhor, teu Deus, tendo cuidado de guardar todos os seus mandamentos, que eu te ordeno hoje, o Senhor teu Deus te exaltará sobre todas as nações da terra, e todas estas bênçãos virão sobre ti e te alcançarão. Quando? Quando ouvires a voz do Senhor teu Deus. Você pode dizer um amém aí para Jesus? Quero ficar por enquanto nesses textos aqui, que é a fala de um homem instruindo o povo de Deus a como ser abençoado. Nós vamos ver que nesses últimos capítulos de Deuteronômio, há um momento em que Moisés vai ao Monte Ebal e ele profere ali as maldições que vêm sobre as pessoas que desobedecem à palavra de Deus. Mas então ele vai sobre o Monte Gerizim depois e ele traz as bênçãos que vêm também sobre o povo, aqueles que amam a palavra do Senhor e que retêm a palavra. Maldição sobre quem rejeita, bênção sobre quem retém. E o texto é muito claro, e ele traz um condicionamento: se. E se ouvires. Como é que nós fazemos para ouvir a voz de Deus? Como nós fazemos para discernir entre o que é a voz de Deus e o que é a nossa voz? A nossa voz interior, a voz da nossa vontade, a voz do meu querer, a voz do meu temperamento, a voz do meu caráter, que nem sempre está atrelada ao caráter de Deus. Quando é Deus falando, ou quando é eu tentando avalizar, e pegando e falsificando a assinatura de Deus num documento meu. Isso aqui é muito forte, porque às vezes nós queremos que as pessoas façam o que eu quero, e eu digo: Deus falou comigo. Ou seja, não é nada diferente do que você pegar e fazer a assinatura do seu pai no boletim. E alguns fizeram isso quando crianças. Tentar fazer a assinatura de alguém para avalizar. Então, queridos, como nós ouvimos a voz de Deus? Porque a Bíblia, ela é cheia de promessas. Ela tem muitas promessas. E aqui, depois desses versículos, começa a mostrar aonde nós seremos abençoados. Mas as promessas, elas têm um princípio. E o princípio de tudo é ser seguidor, é ser um discípulo, é estar caminhando na direção correta. Esse é o princípio. Se nós ferimos o primeiro princípio, que é ser um discípulo de Cristo, que é ser um seguidor de Jesus, nós já não viveremos as promessas de Deus. O que acontece muitas vezes é que nós tendemos a achar que estamos no Senhor, porque de vez em quando algo cai sobre nós. Não quer dizer que nos alcança, mas quer dizer que cai sobre nós. E isso é o que na teologia nós chamamos de graça comum. Assim como a palavra do Senhor diz que a chuva vem para justos e injustos, ela cai sobre todos. Tem duas plantações, de alguém que é justo, tem alguém que é injusto. Quando chove, chove sobre as duas plantações. Isso é chamado de graça comum. E algumas pessoas vivem uma vida inteira debaixo de uma graça comum, não entendendo que pode viver promessas, que pode viver o melhor de Deus,
que pode viver o sobrenatural. Eu quero dizer para você que a igreja existe não apenas para fazer você trafegar no que é natural, mas levar você para algo que é sobrenatural. É você chegar aqui, é você vivenciar uma experiência com Deus, e isso te levar além. Isso levar além você no momento da sua oração. Quando você faz uma oração, daqui a pouco Deus te toma de uma maneira sobrenatural. O Espírito Santo te leva a ter entendimentos de coisas que antes você não teria. Isso é o sobrenatural de Deus. É você ter revelações em momentos chaves da tua vida. É não você viver como uma aposta. Será que vai dar certo ou será que não vai dar certo? Porque a vida de muitas pessoas é simplesmente uma grande aposta. Vamos vivendo e vamos ver aonde isso vai dar. Vamos viver cada dia. Agora, a vida com Deus, ela é diferente. A vida com o Senhor, nós temos uma programação, e nós sabemos que dentro dessa programação sim haverá lutas, mas nesta programação prevê vitórias para você também. A previsão é de vitória. A previsão de Deus para você, que você vai andar e de que as bênçãos te alcançarão. É tremendo isso aqui, porque passa-se despercebido que essas bênçãos virão sobre ti e elas te alcançarão. Tem um diferencial muito grande aqui entre quem é seguidor e quem não é. A bênção, ela vai seguir sempre. Cristo deixa rastros. Os prodígios seguirão aqueles que creem. Por quê? Porque nós estamos seguindo a Cristo, e onde Ele passava, os prodígios, os milagres o acompanhavam. Então os milagres só virão até mim e me alcançarão se eu estiver seguindo Ele. Se eu estiver em outro caminho, não vai haver milagres, não vai haver resultados. Mas a Bíblia está cheia de promessas. Mas o que acontece muitas vezes é que as pessoas sempre têm as suas desculpas para que elas não venham a cumprir algumas instruções. Veja que a Bíblia começa dizendo aqui, e hoje eu quero trazer um texto muito básico, e algo muito básico da vida. E se ouvires a voz do Senhor, e atentares para os seus mandamentos, é uma instrução que Ele está dando. Então estas bênçãos virão. Esse então está determinando de que é uma bênção condicional. Existem coisas na Bíblia que são incondicionais. Jesus voltará, é incondicional. O que você fizer ou o que você não fizer, isso não vai ser determinante, porque é uma promessa dele e vai cumprir-se. É incondicional. Agora, para que você seja abençoado, as promessas são condicionais. Sempre haverá um se. E dentro desse se, as pessoas sempre colocam desculpas. Pois é, mas veja bem, é complicado. E elas sempre, de alguma forma, quando Deus pede alguma coisa, colocam alguma condição. Se você fizer assim, mas será que se eu fizer dessa outra forma? Mas pastor, é muito difícil isso. Olha, se você consertar com a tua esposa, pastor, mas você não conhece ela. Ela é uma pessoa difícil, é uma pessoa dura, é uma pessoa... E acontece ao revés também. As pessoas dão desculpas. E essas desculpas, elas são tão complicadas, porque eu quero que você faça uma reflexão sobre a sua vida cristã, sobre sua caminhada. Quantas vezes você conseguiu seguir instruções sem dar desculpas? Sem dizer, é cedo demais, é tarde demais, é muito culto, é pouco culto, ou é falta do pastor que não me visita. Quais são as desculpas que nós vivemos dando? Para não seguir uma instrução de Deus, para não assumir a nossa responsabilidade. O que nós fazemos no momento em que a gente precisa dizer assim, faz tempo que eu não vou à igreja, faz tempo que eu não oro, faz tempo que... E tem algumas vezes que nós somos confrontados por isso, mas qual é a desculpa que nós damos? E é um problema muito sério, porque se você olhar para a Bíblia, Deus levanta a gente dos nossos fracassos,
Deus nos levanta das nossas quedas, Deus nos levanta dos nossos pecados, mas Deus não nos levanta das nossas desculpas. Deus levanta a gente de qualquer coisa que nós falhamos, mas falhamos muitas vezes na tentativa de acertar. Falhamos, erramos, às vezes até excedemos em algumas coisas, às vezes até nem temos força, mas estamos nos arrastando, e o Senhor sempre está ali. Você pega os versos bíblicos, Deus fortalecendo seu povo, Deus fortalecendo seus profetas, Deus ajudando aquele que está caído. Agora, quem dá desculpa, meu irmão, você não vai ver o Senhor levantando, você vai ver o Senhor exortando. Porque Deus não quer que você dê desculpas, Deus quer que você siga instruções, que você pegue a palavra e viva a palavra, de que você conheça a palavra e aplique ela à sua vida. Porque eu vejo que algumas pessoas já começam dando desculpa, dizendo de que é muito difícil servir ao Senhor, é muito difícil seguir a Cristo. É interessante de que seguir a Jesus fala-nos de liberdade. E como pode ser difícil viver a liberdade? A liberdade, ela só é difícil quando você não sabe os limites da tua liberdade. Mas esquecemos de que um dia nós fomos escravos. Veja que o povo de Israel é uma grande ilustração disso, porque um dia eles eram escravos, eles apanhavam, estavam sendo mortos, seus filhos eram mortos, e era uma vida difícil. Então eles clamaram ao Senhor pedindo por liberdade. Deus levanta Moisés, e então o povo é livre. Agora o povo está livre, agora o povo está indo em direção à sua liberdade, a uma terra prometida que mana leite e mel. Eles viram os milagres acontecer, as 10 pragas que vieram sobre o Egito, e que muitas delas caía sobre o povo egípcio, mas não caía sobre eles, e eles viram tudo isso. Mas agora caminhando, eles só tinham que seguir a instrução de Moisés: obedecer, adorar a Deus pela sua liberdade. Mas em algum momento esse povo começou a dizer: que saudade do Egito, porque lá a gente tinha isso, tinha aquilo, tinha aquele outro. Em algum momento da nossa vida cristã, quando nós já não queremos seguir instruções, nós não queremos nos adequar a Deus, porque uma das coisas que acontece muito também hoje é que as pessoas querem que Deus ou a igreja se adeque a elas. Elas têm um estilo de vida, elas têm uma forma de pensar, e elas querem que a igreja se molde a elas. Mas a Bíblia já diz: não vos moldeis ao padrão deste mundo. Ou seja, não é a igreja que vai se moldar a você ou ao mundo, mas é você e sou eu que precisamos nos moldar a Cristo, a quem Ele é. Então não podemos dar desculpas, nós precisamos alinhar a nossa vida e seguir. Desculpas ou decisões corretas, as duas coisas, tanto as desculpas quanto as decisões corretas, elas têm um poder de criar um futuro. Suas desculpas criam futuros, suas decisões corretas criam futuros. Lembram DDD? Decisões decidem destinos. Decisões que você toma, se você tomar uma decisão hoje de dar uma desculpa para Deus, vai criar um destino para você. Inclusive nós estamos vivendo o destino que nós decidimos ontem. Você está vivendo um destino hoje. Você está vivendo um destino que você decidiu há 2 anos atrás, 3 anos atrás. Somos resultados de decisões, somos resultados de desculpas. E quantas pessoas que disseram: hoje é muito cedo para aceitar Jesus, é muito cedo para eu me comprometer com a igreja, é muito cedo para eu arrumar minha vida, é muito cedo para eu casar, é muito cedo para eu consertar isso aqui, porque ainda dói muito no meu coração. Tomamos decisões, demos uma desculpa do tempo, demos uma desculpa de não estarmos preparados e não agimos segundo a instrução, porque todas as vezes que você é confrontado com algo, que você precisa dar uma desculpa ou uma explicação, é Deus dando uma instrução para você. Por isso que nós saímos de um culto onde Deus fala sobre perdão, e você tem o poder da decisão.
eu vou consertar hoje isso. Eu não vou mais deixar um dia isso aqui. Não, eu vou consertar agora. Mas às vezes nós saímos daqui dizendo: acho que eu preciso de um pouco mais de tempo. Desculpa. Mas pastor, e se eu preciso um pouco mais de tempo? Se você precisa um pouco mais de tempo, Deus não teria falado com você. Consegue entender isso? Era aquele culto que você não viria. Era aquele momento em que essa palavra seria pregada, mas você não pegaria. Não entenderia da forma que você entendeu. Mas se você entendeu de que Deus está pedindo algo para você, e você der uma desculpa para Deus, você está criando um destino. E algumas coisas que você já teria ganho, já teria conquistado, já teria chegado, vai demorar mais 2 anos, mais 4 anos. Eu vou dizer para vocês que há mais ou menos 18 anos atrás, 18 para 20 anos atrás, eu estava com uma pessoa que falou uma palavra e aquilo mexeu muito comigo. Ele estava falando algo parecido com essa palavra, e ele disse assim: aí nós pegamos e dizemos para Deus: ah, Senhor, não quero, ou seguimos uma instrução errada. E aquele que é dono do tempo e que não é preso no tempo diz assim: ah, você precisa de mais tempo? Toma mais 10 anos aí, toma mais 20 anos aí, e em 20 anos a roda da oportunidade vai passar de novo na sua vida para ver se você quer. E eu fiquei pensando: 10 anos? 20 anos? Não pode ser certa essa palavra. Aí quando nós olhamos para o texto bíblico, nós vemos que o povo de Israel em algum momento deu desculpas para Deus. E sabe o que aconteceu? Toma mais 40 anos aí para caminhar no deserto. 40 anos é uma vida inteira. Uma vida inteira. Às vezes nós dizemos para Deus: é cedo demais, não quero me comprometer, e vamos dando desculpas para Deus. Você não sabe quanto tempo você tem, ou não sabe quanto tempo vai demorar para essa chance chegar para você novamente. Então hoje nós podemos tomar decisões, hoje nós podemos ouvir a voz do Senhor nosso Deus, atentar para os seus mandamentos, guardar os seus mandamentos, porque a promessa é: Ele te exaltará sobre todas as nações da terra, e todas as bênçãos virão sobre ti, e elas te alcançarão. O teu sucesso em receber as promessas de Deus, ele é muito menos construído pelas orações que nós fazemos aqui, e muito mais pelas decisões que nós tomamos. Às vezes nós chegamos na igreja e, cara, aqui a gente ora lindo, a gente levanta a mão, e às vezes até nós tomamos decisões aqui, algumas decisões, que no outro dia são invalidadas. Mas eu digo para você que talvez a decisão mais importante que você vai tomar, seja uma decisão que você vai não precisar tomá-la amanhã cedo, que você toma hoje e ela já vai ser uma decisão para frente, porque algumas pessoas tomam uma decisão aqui e amanhã cedo tomam outra decisão. É aquele velho caso, engraçado até, da dieta da segunda-feira. Hoje apavora, não, amanhã eu começo. Levanta pela manhã aquela broca no estômago, ah não, próxima segunda, ou na terça, e assim vai e nunca começa. Você precisa tomar uma decisão que seja uma decisão para a sua vida, não uma decisão para o momento, porque no momento nós tomamos algumas decisões que às vezes parecem que vão permear a vida inteira, mas elas só duram algumas horas. E cuidado, tem uma outra decisão que você não pode tomar, a decisão de dizer assim: amanhã eu decido. Porque amanhã eu decido é uma desculpa que nós damos para nós mesmos, e uma mentira que nós damos para nós mesmos. Porque eu estou dizendo: eu decido que amanhã vou decidir. Decida hoje, faça hoje, porque quando você toma uma decisão agora, Deus começa a trabalhar agora, é um passo que você dá agora. Eu sempre gosto de fazer menção do texto de Êxodo, quando as pragas vieram sobre o Egito, e aquelas pragas, teve uma das pragas que era uma praga nojenta, gente, que era a praga das rãs, que saiu rã de todo aquele Nilo, aquele maior rio do mundo, né?
E essas pragas era que as rãs entravam nas casas, subiam nas coisas, mesa, cama, era uma infestação de rãs. O faraó não aguentou aquilo, disse: chama Moisés lá. E mandou chamar Moisés, porque ele entendia que a praga veio porque ele não estava deixando o povo de Israel ir embora, e essa praga veio das rãs. Aí Moisés disse assim: o que o senhor quer? O faraó disse assim: essas rãs aí, rapaz, essa montoeira de rã aí, não aguento mais isso. O que vocês querem? Vocês querem ir embora com o povo? Mas pelo amor, clama esse teu Deus aí para que essas rãs vão embora. Moisés falou assim para ele: quando é que você quer que essas rãs vão embora? Vocês não vão acreditar nisso. Olha o que o faraó respondeu: amanhã. Pode ser amanhã. Tipo, eu quero dormir mais uma noite com elas. Mais uma noite esse monte de rã pulando na minha cara. Mais uma noite essa infestação de rã. Aí a gente diz assim: meu, que faraó ridículo, né? Gente, vamos pensar em algumas decisões que nós poderíamos tomar hoje, algumas coisas que nós poderíamos resolver hoje, algumas coisas que você não precisava mais dormir com isso na tua cabeça, e a gente diz o que para o Senhor? Não, amanhã eu resolvo, amanhã. E por mais que eu entenda de que algumas coisas, até por conta do seu trabalho, talvez só possam se resolver amanhã, com a pessoa, mas em você, precisa resolver hoje, em você precisa resolver agora, precisa resolver neste momento, não dá para esperar, precisa ser agora. Teu sucesso está atrelado a você tomar uma decisão neste momento, de ouvir a voz do Senhor. Tudo na vida é um constante plantar e colher, essa lei ninguém foge dela, só que no interim de uma grande colheita, existem algumas coisas que acontecem, chamadas de fruto. O fruto vai aparecendo, e essa plantação ela é muito importante, porque nós precisamos cultivar ela e frutificar. A Bíblia vai dizer: pelos frutos conhecereis a árvore. Até você ter a tua grande colheita, que é o foco, as pessoas vão vendo frutos na sua vida. Pastor, mas está sofrido. Pastor, mas está difícil. Está difícil, mas quando a gente olha para a tua vida, a gente vê fruto. Pastor, eu não sei, eu acho que eu tenho... Às vezes até a gente chega a pensar: eu acho que eu estou fazendo alguma coisa de errado. Mas está na presença de Deus, está buscando ao Senhor. É que a colheita não chegou ainda, mas nós estamos olhando e a gente vê fruto na tua vida. Nós estamos vendo que tem perdão aí, estamos vendo que tem amor aí, que tem solidariedade aí, que você é movido hoje por justiça. Os frutos estão aparecendo. E no reino de Deus, queridos, dar fruto não é nenhuma questão de status. Olha, gente, olha os meus frutos. É uma questão de sobrevivência. Porque a Bíblia diz: eis que o machado está na raiz da árvore. De que árvore? A que não dá fruto. Você não vai ver Jesus amaldiçoando mendigo, Jesus amaldiçoando prostituta, Jesus amaldiçoando ladrão. Você não vai ver isso na Bíblia. Mas a árvore que não deu fruto, ele amaldiçoou. Olha o perigo disso. O que não dá fruto, ele corta. E a que dá fruto, ele poda para que dê mais fruto. Então olha a importância de ouvirmos a instrução, e de nós estarmos buscando essa promessa de Deus e tudo aquilo que tem na palavra, porque no interim de nós estarmos entre a nossa plantação e a nossa colheita, os frutos estão aparecendo, e o Senhor está aqui, cultivando a terra. A palavra está vindo e está mexendo na terra, está adubando a terra, para que você possa dar fruto. Pastor, palavra dura, hein? É Deus podando aí, tirando os galhos secos, para que você dê mais fruto ainda, e é o Senhor trabalhando, e a maneira como Deus vai trabalhando, porque existem princípios a serem cumpridos, para que nós venhamos alcançar as promessas de Deus. E se nós não tivermos um entendimento e um conhecimento da palavra, nós nunca vamos chegar à promessa. Quando você desconhece uma lei, você não usufrui dela.
Existem algumas leis que estão escritas, seja nos códigos da Constituição, e existem algumas outras que são benefícios de trabalhador, enfim. Mas quando você desconhece isso, você não consegue usufruir. Pensa numa pessoa que fica doente e não sabe que ela tem recursos por conta de ser um trabalhador, para que no tempo que ela está doente ou afastada do seu trabalho, ela possa receber recursos. Uma pessoa que desconhece isso vai sofrer tendo o benefício. Assim acontece muito na igreja. Nós viemos aqui, gente, e viemos e reclamamos com Deus, e dizemos: Senhor, até quando? E é como se Deus pudesse responder: até quando você desconhecer a minha palavra? A palavra está aqui, o estudo da palavra está aí, e tem estudo na quinta, e tem aqui a palavra sendo ministrada na quarta, tem nos domingos, tem nos grupos, a palavra está aí. Mas se nós desconhecemos a palavra, nós não usufruímos das promessas que estão na palavra de Deus. E existem tantas coisas que estão esperando para acontecer na sua vida, mas antes de toda promessa, sempre vem uma instrução. Como você faz para receber essa promessa? Você quer um benefício? Você tem que preencher esse documento, tem que fazer esse formulário aqui, tem que enviar para tal lugar, e você tem esse benefício. São instruções. Agora, pensa se não é loucura. A gente diz assim: tem esse benefício? O que tem que fazer? Não quero fazer cadastro não. Se o benefício é meu, ele tem que vir para minha mão. Eu é que não vou ficar colocando meus dados aí. Alguém faz essa loucura? Não, né? Mas nós fazemos isso espiritualmente. O que você precisa é se colocar na presença do Senhor e entender a sua palavra, e então nós desprendemos aquilo que já é nosso, que está no mundo espiritual. Eu quero andar com você em alguns momentos no Salmo de número 37. Eu vou pedir que coloque o verso de número 3, Salmo 37, 3, vamos colocar no telão aqui. Isso tem na Bíblia inteira, tá? Eu só escolhi o Salmo 37, mas tem na Bíblia inteira. Confia no Senhor e faz o bem, habitarás na terra e verdadeiramente serás alimentado. Uau, glória a Deus, recebo. Qual é a condição? Confia no Senhor e faz o bem. Tem gente que faz o mal e está pedindo: Senhor, me ajuda, eu estou com umas dificuldades, mas a pessoa não faz nem o bem, que é o mínimo para um cristão fazer. E outra, confia no homem, confia no banco, confia no governo, mas não confia no Senhor. Essa aqui é a primeira. Versículo 4: deleita-te também no Senhor, e Ele concederá o que deseja o teu coração. Quantas vezes nós oramos e pedimos coisas que estão aqui no nosso coração, e a gente até entende que a vontade do Senhor tem que ser feita, mas aqui diz: deleita-te no Senhor, ou seja, te lança no Senhor, confia no Senhor, desfruta do Senhor, viva o Senhor, porque se você estiver totalmente ligado nele, Ele vai fazer o que deseja o teu coração. Quando você está nessa cumplicidade com Deus, o teu coração já não será mais tão enganoso, porque o grande problema é que a gente fica pensando: mas o que deseja no meu coração é muito pecaminoso, é muito enganoso, ou pode ser que não seja o que... Lembra quando Jesus vai nos ensinar de que se Ele estiver em nós, as palavras dele estiverem em nós e nós estivermos nele, pediremos tudo e será feito? Tudo é tudo. E por que Ele disse isso? Porque, gente, se as palavras dele estiverem em nós e nós estivermos nele, não existe espaço para minha carne querer alguma coisa. É o meu espírito ligado no Espírito do Senhor constantemente. A promessa aqui: deleita-te no Senhor. Você precisa exercitar isso. Aí o verso de número 5: entrega o teu caminho ao Senhor,
confia nele, ele tudo fará. Quantos de nós estamos orando? Senhor, faz na minha vida. Senhor, opera um milagre. Senhor, entra na minha casa. Senhor, entra nos meus negócios. Senhor, por que ele não faz tudo? Porque eu não entreguei meu caminho. O caminho continua sendo meu. Eu continuo dando ordem para todo mundo, inclusive para Deus. Entra, faz, resolve. Aí eu crio um problema. Resolve para mim, Senhor. Mas tu não entregou teu caminho ao Senhor. E às vezes nós entregamos como? Está aqui, Senhor, eis aqui a minha vida. Mas não confiamos nele a ponto de descansar. E então, ele não vai poder fazer na minha vida e nem na sua vida. Tudo isso aqui são condições que Deus está nos dando. Põe o verso de número, deixa eu ver aqui, verso 9, é uma promessa também. Os malfeitores serão desarraigados, mas os que esperam no Senhor herdarão a terra. O que a gente faz para manter a nossa herança? Esperar no Senhor. Condicionamento. Verso 11: os mansos herdarão a terra e se deleitarão na abundância de paz. Pastor, o que eu preciso para ter paz? Ser manso. Tem muito crente irado. Tem muita gente que vive só na força do ódio. Não é manso em casa, não é manso no trânsito, não é manso no trabalho. Tem gente assim, e nem vai lá falar com o crente que hoje ele não está bom não. Isso aí quando não está bom, ele solta maldição para tudo quanto é lado. Aí tem um dia que esse irado vai lá e diz assim, vocês não querem ir lá na minha igreja? É tão bom lá. Quero não. Já pensou se tem uns 10 lá igual tu assim? Os mansos, a Bíblia está falando de ser manso. Versículo 18, ou estrofe 18, né, um salmo. O Senhor conhece os dias dos retos, e a sua herança permanecerá para sempre. Para quem essa promessa? Para quem é reto. Meu irmão, eu estava aqui antes meditando. Quem é reto? O que é uma coisa reta? Não existe espaço para curva nenhuma. Não é assim, ó, eu sou desse jeito, quem gostar de mim gosta. Você já deve ter até falado isso. Mas o que é importante é você entender se você tem retidão nas suas decisões, se você tem retidão no teu caráter, se você tem retidão no teu amor em relação a Cristo. E veja bem, quando a Bíblia fala de retidão, não adianta nós sermos retos. Presta atenção nisso aqui. Não adianta você ser reto na direção errada, porque senão eu vou reto para o inferno. Entendeu essa? Quem trabalha com precisão sabe. Aquilo que é invisível aos olhos, num primeiro momento, numa linha reta e distante, no final dessa linha, será gigantesca a imprecisão. O que eu quero dizer? Que se eu me desalinhar de Cristo, 1 centímetro, 1 milímetro aqui, esse 1 milímetro não será visível no primeiro tempo, mas daqui a alguns anos eu poderei estar totalmente longe dele, porque a distância vai revelando o quanto nós estamos desalinhados. Por isso que quando a Bíblia fala de retidão, eu preciso estar com o meu caráter reto com o Senhor. Não há mais espaço para eu ser grosso de vez em quando, para ser mentiroso de vez em quando, para de vez em quando fazer aquela coisinha de machucar o meu irmão de vez em quando. Retidão. E então eu me habilito para receber aquilo que o Senhor tem para mim. Aleluia.
O versículo 19, ele já vai complementar o que acontece para o reto. Não serão envergonhados nos dias maus, e nos dias de fome se fartarão. Deus trazendo promessa de provisão para a sua vida aqui. Deus trazendo promessa de que você não vai ser envergonhado quando se levantar os teus inimigos contra você, se você for reto. Essa é a promessa de Deus para a tua vida. Versículo 22, porque aqueles que ele abençoa herdarão a terra, e aqueles que forem por ele amaldiçoados serão desarraigados. Isso ainda está vinculado aos versículos anteriores. Aqueles que Deus abençoa, quem é reto, quem confia nele, quem se deleita nele, é totalmente ligado isso aqui os versículos. 23, os passos de um homem bom são confirmados pelo Senhor, e ele deleita-se no seu caminho. Quem o Senhor confirma? O homem que é bom. Ainda que caia, versículo 24, não ficará prostrado, pois o Senhor o sustém com a sua mão. Promessa para você que é bom, para você que anda fazendo a bondade. Você pode até cair, ainda que ele caia. A Bíblia diz, ainda que caia, mas Deus olha para o teu coração e vê que você é bom. O que ele faz? Ele te sustém com a sua mão poderosa, aleluia. Quem sabe eu esteja falando para alguém que caiu, Deus vai te levantar. Glória a Deus. O justo cairá e o Senhor o levantará 7 vezes. Uau, mas pode. O Senhor olha para o teu coração nesse momento e vê, tem bondade aí, é retidão aí. E veja bem que a nossa bondade, a nossa retidão, ela não nos isenta de ter momentos em que alguma coisa aconteceu e te abateu. Aconteceu algo e te abateu, mas o Senhor vai até lá e te levanta, te alinha, te coloca em retidão e diz, continua o teu caminho, meu filho. Glórias a Deus. Versículo 25, eu fui moço e agora sou velho, mas nunca vi um justo desamparado, nem a sua descendência mendigar o pão. Essa aqui é a promessa que Deus vai trazer providência para a sua casa, provisão, ainda que pareça que vai faltar, não vai faltar nada, porque um justo não vai mendigar o pão. O Senhor provê. Meu irmão, mas pastor, eu precisei de ajuda, mas tu não precisou mendigar. Elias precisou de ajuda, Deus mandou até corvo trazer da mesa do rei, porque Deus traz o melhor, e trouxe para ele comer. Deus alimenta os seus, Deus protege os seus, é a promessa, louvado seja o Senhor. Versículo 26, compadece-se, sempre empresta, e a sua descendência será abençoada. A descendência de quem é abençoada? De quem se compadece do seu irmão, de quem tem o coração inclinado para as necessidades. 27, aparta-te do mal e faze o bem, e terás uma morada para sempre. Fuja do pecado, se afasta de tudo aquilo que te contamina, e além disso, faz o que é bom, porque Deus vai confirmar você, a tua casa e a tua descendência. 28, porque o Senhor ama o juízo, e não desampara os seus santos, aleluia. Eles serão preservados para sempre, mas a descendência dos ímpios serão desarraigadas. É uma decisão, ou você é ímpio, ou você é santo, ou você se justifica diante do Senhor, e aí existe uma promessa para isso. Os ímpios serão desarraigados, serão arrancados, mas o Senhor, aleluia, Ele preserva os seus santos. A Bíblia não está falando aqui de santos que estão colocados numa parede, ela está falando dos santos que estão aqui nessa manhã, sentados aqui. Aqueles que estão buscando a santidade no Senhor, esses o Senhor confirma, porque no versículo 29 diz, os justos herdarão a terra e habitarão nela para sempre. Verso 31, a lei do seu Deus está no seu coração, e os seus passos não resvalarão. Para quem é que não vai escorregar aí? Quem a lei de Deus está no coração, não vai se desviar da presença de Deus, não vai cair na tentação. Nota o homem sincero e considera o que é reto, porque o futuro desse homem será um futuro de paz. Quem é que vai ter futuro de paz? Quem for sincero e considera o que é reto. 39, mas a salvação dos justos, ela vem do Senhor.
Para quem vem salvação? Para quem é justo. Ele é a fortaleza no seu tempo de angústia. Você está vivendo um tempo de angústia, está vivendo um tempo difícil, está vivendo um tempo de tribulação, o Senhor vai ser a tua fortaleza, é a promessa dele na palavra. Versículo 40, e o Senhor os ajudará e os livrará. Ele os livrará dos ímpios e os salvará, porquanto confiam nele. Se isso aqui tudo já está só no Salmo 37, imagina o que tem na palavra toda para você e para mim. Existem promessas, mas existem condições e elas são claras. É você ser justo, é você andar em bondade, é você fazer o que é correto diante do Senhor. E aqui Deus está dizendo, Ele vai te ajudar e Ele vai te livrar. Ele vai livrar você. Pastor, como é que eu vou saber? Eu quero essas promessas para mim, mas como é que eu... Porque uns falam uma coisa, outros falam outra, outros... Eu finalizo aqui dizendo, essa é a grande diferença entre você ir à fonte para tomar água e ir para o rio tomar água. No rio não se toma água, porque no rio tem de tudo. Tem água da fonte, mas tem do barranco, mas tem do que jogaram no rio, mas tem do que caiu ali, tem todo tipo de sujeira. Mas quando você vai na fonte, você pode pegar a água e beber, porque ela não tem nada que a contamine. Para você entender como andar reto, como fazer a vontade de Deus, busque na fonte, busque na palavra de Deus, busque na igreja que você congrega. O grande problema é que as pessoas pegam às vezes a palavra aqui, mas ela vai para a internet, pega tudo que tem lá, sem filtro, sem nada. Cuidado que a internet é um rio, gente. Ali tem conceitos e teologias de tantas formas, e eu não vou dizer que não tem coisa boa, tem, mas tenha discernimento para isso, porque algumas pessoas pegam alguém que ela não conhece, não anda junto, não sabe a procedência, não conhece o ministério, a pessoa fala meia dúzia de bobagem ali. O que esse pastor falou aqui? Eu não vou mais para aquela igreja, olha, estão falando tudo errado. E você deixa da fonte para começar a tomar água do rio. Cuidado, meu irmão, cuidado com o que você tem ouvido. Às vezes nós ouvimos as palavras de alguns amigos, sabe aquelas pessoas que viviam dizendo para você, o que tu vai na igreja? Ei, já te assaltaram lá? Já pegaram o teu dinheiro? E nós concordamos com isso, e nós não temos palavra para rebater isso, nós não temos conceito. E aí Pedro já diz, esteja pronto para responder a cada pessoa a respeito da sua fé. Quando você conhece a palavra, você conhece as promessas, e quando você conhece as promessas, nada vai arrancar você da presença de Deus. Você vai começar a viver um tempo de promessas, você vai começar a viver um tempo de colheita, você vai começar a viver um tempo de frutificação, e se tem fruto na tua árvore, logo, logo vai ser o tempo de colher esses frutos. Vamos nos colocar de pé em nome de Jesus, queridos. Aleluia. Você deve ter ouvido uma mensagem top nesse momento. Acabou de vê-la, falou muito com a tua vida, e quem sabe passou no teu coração, uau, eu quero muito conhecer esse lugar, eu quero muito contribuir com essa obra. E nesse momento você pode fazer isso. Estou passando aqui para dizer de que há várias formas de nós contribuirmos na obra do Senhor. Às vezes com nossos talentos, os nossos dons, mas também com a nossa contribuição. Sabe que cada vez que você contribui, seja com teus dízimos ou tuas ofertas, você promove para que o reino de Deus se expanda, para que trabalhos como esse possam chegar a milhares de pessoas, hoje via internet, ou mesmo dentro do ambiente onde nós estamos, aqui na cidade, onde nós temos a The Way Church. Hoje, pelas formas que você vê aí na sua tela, você pode contribuir, seja o seu Pix, transferências, depósitos. O mais importante é que esteja ligado ao seu coração. Nós vemos na Bíblia Sagrada que haviam pessoas que contribuíam com seus dízimos, outras com suas ofertas. Os dízimos muitas vezes ligados a algo que para mim fica mais fácil de planejar. 10% daquilo que eu ganho, eu invisto no reino de Deus. Mas outras pessoas do Novo Testamento já não se atinham mais a dízimos. Algumas delas vendiam tudo que tinham e entregavam. Outras dividiam o que tinham.
E dessa forma elas sabiam de que parte dos seus ganhos poderia alcançar a muitos. Então, da maneira como você sentir em seu coração, seja por oferta, seja por dízimos, mas que você possa fazer com todo o seu coração essa contribuição. E saiba, dentro do seu coração, de que cada vez que você estende a mão para que a obra de Deus continue evoluindo, crescendo e se ampliando, as mãos de Deus se estendem sobre você também. Não como um ato de cobrança ou negociação, mas porque Deus é fiel e nunca fica devendo nada para ninguém. Por isso eu convido você a fazer parte desse ministério, dessa obra, com as suas contribuições. E isso fará com que a gente continue ajudando tantas famílias que cada semana são restauradas, que nos procuram em busca de algo que não encontraram em mais nenhum lugar. Às vezes sem esperança. E essa esperança não é levada apenas por nós, mas é levada por você, através do seu amor. Então, convido você a fazer segundo aquilo que o Senhor colocar no seu coração de fazer. E com certeza abençoará a muitos. Que Deus abençoe sua vida, continue nos acompanhando pelos canais, que eu tenho certeza que é só o começo do que Deus ainda fará em sua vida e em sua família.